meus alunos, minhas alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Lembrando que a nossa aula é de um conteúdo muito importante, porque hoje nós estaremos a tratar da chegada da família real à sua colônia portuguesa, ou seja, estamos tratando aí da América Portuguesa. Lembrando que do sexto ano em diante, esse assunto não será mais visto, certo? Vocês irão estar vendo aí assuntos paralelos, assuntos próximos, mas jamais se tratará novamente de estar aí acompanhando, assistindo, lendo, obtendo novos conhecimentos sobre a chegada da família real no Brasil, porque já não vai mais fazer parte da grade curricular das outras séries, tá certo? Então, lá pelo ensino médio, vocês estarão vendo aí o segundo reinado, ou talvez até mesmo também o primeiro reinado, um período muito breve, mas a chegada da família real não mais. E estará também aí tratando, já pelo ensino médio, a implantação do sistema republicano no Brasil. Então, para se tratar da chegada da família real, para se entender este acontecimento, precisamos pensar o que trouxe, o que levou a esse tipo de acontecimento. Estamos falando aí do século XIX, início do século XIX, certo? Lembrando que estamos no século XXI, nada mais, nada menos do que 200 anos este fato, este acontecimento histórico, certo? Então, no século XIX, a Europa estava passando ou dando continuidade às suas transformações ocorridas aí no século XVIII. Estamos falando da França, que mais se destacou e que também teve grandes influências e repercussões em outros países da Europa. Monarquias caíram, monarquias se constituíram, novas mudanças foram ocorrendo aí dentro desse sistema na Europa, certo? E que vieram causar grande impacto, grande influência em Portugal e atingindo também aí o Brasil, sendo que Portugal no passado tinha sido aí o grande centro das navegações em um país muito poderoso, pequeno, mas também poderoso. E com as mudanças e com os avanços, com as novas tecnologias, Portugal vai perder aí destaque e também o centro das prioridades no continente europeu, certo? E também precisamos lembrar que durante um bom período Portugal aí sofreu as consequências da dominação árabe-moriscas, como também Espanha. Então, precisamos lembrar que já na época do padre Antônio Vieira, nos primórdios da colonização brasileira, já se tinha um pensamento, já se tinha uma negociação de haver a transferência do governo português para o Brasil. Ou seja, do Brasil é que saía todas as riquezas para Portugal. Primeiro, como foi a cana-de-açúcar, depois foi o ciclo do ouro, depois também temos a inclusão da carne de charque, temos aí o ciclo do café, muito pequeno, mas sim. Temos também o ciclo das pedras preciosas, certo? Ou seja, toda a riqueza gerada dentro da colônia era enviada para Portugal e Portugal usava para comercializar e também como pagamento da sua dívida, como ela obteve empréstimos à frente de outros países, inclusive a Inglaterra, certo? Então, se tinha esse pensamento, no século XVI para o século XVII, aí, a transferência de Portugal para o Brasil chegou-se a ser até pensado, analisado, mas não teve sucesso, não teve ênfase, não teve aí nenhuma probabilidade disso acontecer. E mais tarde, com o advento aí da Revolução Francesa, com os acontecimentos que repercutiram em toda a Europa, não deixou a Portugal outro pensamento a não ser ter que fugir da pressão napoleônica. Ou seja, Portugal ela não conseguiu ficar neutra, Portugal não conseguiu
ter um equilíbrio na discussão entre França, que era a sua apoiadora, e também a Inglaterra, uma vez que Portugal já tinha sido colônia da Inglaterra, certo? Tanto Inglaterra como Portugal, como também Espanha, no caso da Inglaterra, a Bretanha, foram colônias aí do Império Romano. Portanto, recobrando e voltando o nosso assunto, certo? Então, Portugal não conseguiu manter uma isenção, uma separação, não conseguiu ficar neutra nessa consequência, nesse destaque, nessa briga, nesse duelo de titãs. Portanto, Portugal se vê aconselhado para a Inglaterra a ter que migrar para a sua colônia. E se dá na história de Portugal a primeira vez que um governo está se instalando na sua colônia. Portanto, é um grande acontecimento na história real portuguesa e, portanto, se teve um grande destaque para a sua colônia, a América Portuguesa, o Brasil, que já tinha sido elevada à categoria de principados, tá certo? Então, aqui tem a revista da Biblioteca Nacional, ela está aí trazendo do ano 2008 os 200 anos da comemoração da chegada da família real portuguesa em solo brasileiro, certo? Então, como eu estava dizendo, Napoleão Bonaparte, ele vai se destacar no período da Revolução Francesa, ele vai ascender, ele vai criar a monarquia francesa, o Império Francês, o Império Absolutista, certo? E ele vai estar aí dominando países da Europa, ele vai estar centralizando o seu poder. E o último poder que faltava era em Portugal. E trazendo aí, através de Eduardo Borges, o escritor da revista da Biblioteca Nacional, História, certo? Olha só um registro histórico que Eduardo Borges está trazendo nessa revista, naquele acontecimento de 1807, portanto, início do século XIX. Rei da Espanha, mendigando em solo francês a proteção de Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra. O rei da Prússia, foragido da sua capital, ocupada pelos soldados franceses. Stuart, quase rei da Holanda, refugiado em Londres. O rei das duas Sicílias, exilado em sua linda Nápoles. A dinastia de Toscana e Parma, errantes. O rei de Piemonte, reduzido à mesquinha cor de Caligari. Escandinávia, prestes a implorar um herdeiro dentre os marechais de Bonaparte. O imperador do Sacro Império e o próprio pontífice romano, obrigados de quando em vez a desamparar seus tronos que se diziam eternos, inatingíveis. As palavras do historiador Oliveira Lima sintetizam bem a conjuntura política europeia em 1807. O reino governado pela família de Bragança não estava imune àquele conturbado cenário. Portugal vivia o dilema de se colocar entre os interesses britânicos e o projeto imperialista de Napoleão Bonaparte. Em 27 de outubro de 1807, a França assinou com a Espanha o Tratado de Fontainebleau, que deixou fronteiras portuguesas expostas a uma invasão iminente. Um mês depois, a corte lusitana estava pronta para abandonar o país e transferir-se para sua maior colônia, que no caso foi a América Portuguesa, o Brasil, certo? Portanto, como nós vimos, o Império Francês, Napoleão Bonaparte, o imperador da França, ele já tinha dominado diversos países da Europa. Uma grande potência e economia foi a Espanha. Portanto, a Europa estava sob o domínio napoleônico. Eles não sabiam mais o que fazer. Os que resistiram recorreram aí ao apoio da Inglaterra, que era um grande poderio econômico, político e também naval. A mesma coisa também como a França.
Portugal era um país pequeno para aquele momento, não tinha um exército formado, não tinha uma conjuntura política muito forte. Claro, tinha a monarquia absolutista. O rei mandava sozinho, o rei governava, o rei que dava a primeira e última palavra tinha que ser executado. Mas, porém, tinha o gabinete de ministros e conselheiros do rei. Portanto, a pressão foi muito grande e uma vez que Espanha e Portugal fazem fronteiras, estão colados um com o outro e a Espanha já estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte, ou seja, Portugal estava vulnerável, Portugal já não sabia mais o que fazer, a qualquer momento ela seria invadida pela França e a Inglaterra, preocupada com isso, ofereceu ajuda, claro, em favor de apoio a ela mesma, a Inglaterra. Portanto, foi decidido, obviamente, que Portugal deveria partir para o Brasil, levando a sua sede administrativa, ou seja, a transferência do reino para a sua colônia. E dito, pensado, fato concretizado, certo? Então, na manhã seguinte, o rei parte do seu palácio, a Dona Maria, conhecida como a louca, como Maria Pia, parte de um outro palácio, aonde vivia com a sua nora e os seus netos. Então, Dom João VI parte de um palácio e eles irão partir de outro. Portanto, os dois vão se encontrar brevemente na colônia portuguesa, no Brasil Principado. Ou seja, a sede administrativa portuguesa foi preparada, organizada, tudo muito em cima da hora, às pressas. O dia era chuvoso, carruagens, o medo, o desespero, o pavor, o pânico, toda a preocupação, não se falava outra coisa da invasão napoleônica e o desespero geral, certo? E nesse contexto, nesses acontecimentos, quem pode embarcar, pode. E quem não pode embarcar, paciência, acabou ficando em Portugal. E nem tudo pode ser levado. Ficando em Portugal, a Biblioteca Real Portuguesa, que mais tarde ela foi levada ou enviada para o Brasil, aqui para as nossas terras, certo? Portanto, embarca o rei Dom João VI, que na verdade ainda não era rei. Ele era o príncipe regente do trono português, até porque a sua mãe havia sofrido e na verdade estava sofrendo de um problema de esquizofrenia e ele estava como príncipe regente, mas sempre consultando a sua mãe, colocando sua mãe à parte dos acontecimentos. Pelo gosto de Dona Maria, a Pia, não haveria a transferência. Portugal teria permanecido com a sua corte e lutado contra a interferência napoleônica, só que a ideia não deu certo, não iria dar certo e, portanto, veio a transferência, certo? E a primeira parada da corte portuguesa, foi a Bahia, nossa cidade, nosso estado, certo? Dom João, príncipe regente de Portugal, passou 33 dias em solo baiano. Vocês conhecem o Mercado Modelo, que hoje chama-se Mercado Modelo, mas aquele prédio não existia. Foi a criação do imperador Dom Pedro II, certo? Onde é o segundo distrito naval, ali era o porto. Portanto, naquela localidade ali, a porta, a caravela que veio de Portugal, trazendo aí o príncipe regente e toda a sua família, todo o aparato político, certo? Toda a corte portuguesa para o Brasil. Portanto, Dom João é recebido com festas, com glamour, a cidade é preparada, o estado é preparado e Dom João VI desembarca. Ele vai desembarcar, ele vai conhecer a nossa cidade, ele vai receber, ou seja, ele vai ser recebido pelo Conde dos Arcos, ele vai ser muito bem recepcionado, ele vai ouvir os moradores, ele vai ouvir os possíveis e futuros políticos daqui da Bahia com a sua alta influência e também vai abrir os portos às nações amigas, que no caso a única era a Inglaterra, vai começar a instalação de indústrias e de fábricas no nosso território, que até então
pelo decreto da rainha Maria Pia ou Maria Louca, a mãe do príncipe regente, era proibido o Brasil ter empresas, certo? Era proibido o Brasil ter fábricas, ou seja, tudo que o Brasil produzia tinha que ser enviado para Portugal e Portugal comercializar. O Brasil não tinha direito a nada, o Brasil estava apenas reduzido a servir Portugal. Só que nesse acontecimento as coisas vão mudar. O cenário vai ter outra repaginação. O que acontece? Dom João, ele vai ouvir os futuros empresários, vai fazer acordos, ele vai ouvir pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas da classe média, de classe média alta, e vai se dar um processo de estruturação no nosso país. Ou seja, mas quando Dom João pensa em vir para o Brasil, ele não vem de qualquer modo. Ou seja, nenhum rei tinha vindo à sua colônia. Nenhum rei jamais tinha enviado inspeção à sua colônia. Pouco se sabia do que aqui tinha, pouco se sabia do que aqui acontecia. Portanto, só os fatos, as revoltas, os enormes acontecimentos que trariam aí grandes circunstâncias para Portugal, que ele tinha que acabar trazendo as suas interferências diretas, certo? Através dos seus governantes e seus representantes reais. Portanto, Dom João VI ele vai trazer uma grande equipe, engenheiros, carpinteiros, mordomos, vai trazer médicos, vai trazer cientistas, vai trazer pintores, artistas plásticos, ele vai trazer botânicos, ele vai trazer tudo que se tinha de melhor dentro da Europa, ele vai trazer para o Brasil, porque Dom João pensava e acreditava que nunca mais ele retornaria para Portugal. Portanto, ele queria transformar o Brasil, a sua colônia, em um país europeu, em um país de grande referência, como havia sido Portugal outrora no passado. Tudo bem? E por conta disso, o Brasil passou por um processo de grande transformação política. Claro, tínhamos agora um príncipe que mais tarde iria se tornar rei com a morte da sua mãe. Temos agora uma monarquia direta em terras brasileiras. Portanto, um rei ouvinte, um rei que soube ouvir o seu povo. Um rei, na verdade, um príncipe regente que se dispôs a atender as necessidades. Se criou a Guarda Real, que mais tarde vai ser chamada da Polícia Civil, vai trazer aí grandes benefícios, como vai fundar aqui na cidade de São Salvador a Escola de Medicina, que mais tarde vai se tornar a primeira faculdade de Medicina das Américas, vai trazer implementação de diversos cursos, vai ser fundada as primeiras faculdades e universidades aqui no Brasil, vamos ter aí a fundação de inúmeras escolas, vamos ter a fundação dos liceios de artes, vamos ter aí a formação do nosso Código de Direito Civil, vamos ter a formação do nosso Código de Direito Político, ou seja, vai acontecer dentro do solo brasileiro inúmeras transformações que vai trazer uma elevação muito forte para a nossa nação. Ou seja, vamos ver o Brasil dar um passo a longa escala, vamos ver o Brasil desenvolver em um piscar de olhos, vamos ter aí uma grande elite que vai surgir, Dom João VI, para ter apoio e para ter uma governabilidade, ele vai estar aí distribuindo títulos nobiliárquicos, baronato, marquês, marquesa, ducado, viscondado, visconde, viscondado, enfim, são títulos de nobreza para poder aí estar satisfazendo o ego e para também que através disso ele pudesse estar aí cobrando mais impostos na tentativa da construção do Império Português Brasileiro, ou seja, do Império Luso-Brasileiro, que mais tarde isso vai se consolidar. Portanto, aqui Dom João VI vai fundar o Jardim Botânico, Dom João VI vai fundar o Banco do Brasil, que existe até hoje, Dom João VI vai criar mecanismos para que mais tarde
vem a ser criada a Caixa Econômica do Brasil, Dom João VI, ele vai trazer inúmeras e diversas contribuições para a formação intelectual da nossa sociedade brasileira. Então temos aí um momento de prestígio, um momento de desenvolvimento, do desenrolar da história brasileira. Ou seja, a ideia de que era um comedor de coxinha, um homem barrigudo, um homem feio, um homem rejeitado, um homem que dormia na rede o dia todo, um homem que só vivia dando risada, é tudo mentira. Tudo mentira, contos de carochinha. Dom João VI, mais tarde, quando ele se torna rei do Brasil e rei de Portugal, é quando a sua mãe vem a falecer. Ele é coroado aqui no Brasil e, portanto, ele começa um longo processo de administração e que vai ter ênfase, vai ter grande sucesso, vamos ter uma estabilidade imensa, vamos ter moeda cunhada própria em território nacional, vamos ter um rei efetivo, vamos ter um rei agente, vamos ter aí um rei que vai trabalhar em prol do seu povo, vamos ter um rei aí altamente administrativo, um rei preocupado em combater os casos de corrupção e um rei que constantemente vai estar ouvindo o seu povo, um rei que vai estar sempre caminhando lado a lado. Claro que se tinha um grande desejo do final da escravatura no Brasil. Os negros africanos acreditavam que com a chegada do príncipe regente, que agora é rei do Brasil e de Portugal, haveria o final da escravidão no Brasil, que não aconteceu, porque Dom João VI dizia, olha, nós precisamos da mão africana no Brasil para dar ênfase à economia. Então, as novas tecnologias propuseram aí uma maior economia geradora dentro do Brasil, moinhos foram modificados, ganhando destaques, novas empresas, empresas de pólvora, empresas de vidro, empresas têxteis, empresas agrícolas, ou seja, vamos ver um Brasil crescer a longa escala, vamos ter aí um período de paz, um período de um grande reinado e também de revoltas, mas revoltas internas que foram suprimidas pelo rei Dom João VI. Portanto, não há vitórias sem guerra e não há guerras sem vitórias, né? Então houve aí um projeto, um desenvolvimento a longa escala. Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, que se tem a Revolução do Porto em Portugal, Dom João VI ele é obrigado a ter que voltar, mas Dom João VI ele não quer voltar. Ele quer permanecer no Brasil, se sentia feliz no Brasil, já tinha criado o Jardim Botânico, já tinha criado o Zoológico, já tinha criado o Banco do Brasil, ele já tinha criado possivelmente a Caixa Econômica Federal, ele já tinha criado um grande processo de administração, a corte já tinha sido instalada, ele já tinha instalado os órgãos públicos administrativos, ele já conhecia muito bem a colônia, que agora não é mais colônia, agora era reino. Ele já conhecia muito bem o seu povo, o povo o aceitava e ele aceitava o povo. Já tinha se criado um grande clima, uma grande sintonia dentro do Brasil Reino. Só que Dom João também sentia a falta de Portugal. E os portugueses exigiam a volta de Dom João VI para dar continuidade ao processo político de Portugal. E sob forte ameaça de uma rebelião maior e também de uma invasão ao Brasil e também de levar o rei preso e de outras mudanças mais, Dom João VI ele vai voltar para Portugal. Mas antes de ele voltar, ele conversa com a sua nora, Maria Leopoldina, a princesa austríaca, esposa do seu filho Pedro de Alcântara, o príncipe regente de Portugal e também o príncipe regente do Reino do Brasil. Portanto, Dom João VI, ele vai conversar com ela, vai explicar todos os assuntos, todos os acontecimentos, vai explicar o que está acontecendo em Portugal, vai dizer qualquer coisa que aconteça comigo, porque eu estou sujeito ao que pode acontecer, né? Emancipa o Brasil, torna o Brasil independente,
que é parte do processo da minha volta para que o Brasil volte a ser colônia, para que o Brasil seja rebaixado e para que o Brasil, desculpa, pegue os seus poderes políticos. Portanto, jamais eu posso permitir que isso aconteça. Nenhum dos meus projetos de proteção ao Brasil é que eu vou deixar Pedro e deixarei tu, minha nora, aqui ao Brasil, e Pedro como príncipe regente do Reino do Brasil, para que evite qualquer acontecimentos futuros. E das últimas instâncias, emancipa o Brasil, torna o Brasil independente, deixa o Brasil livre das artimanhas de Portugal, para que o Brasil jamais volte a retroceder, o Brasil volte a ficar atrasado, porque o Brasil tinha evoluído muito, o Brasil tinha crescido de uma maneira estrondosa, o Brasil gozava de vento e popa. Portanto, esse era o projeto do príncipe e mais tarde rei do Brasil, Dom João VI. Portanto, o seu pensamento de transformar o Brasil, de anexar o Brasil à Europa não deu certo, ele teve que voltar. E mais tarde, o rei vai enfrentar revoltas, diversas situações, até que a monarquia portuguesa é restaurada com regime absolutista. Ou seja, o rei governa sozinho, é o rei que manda, o rei que é a autoridade suprema. Mas acontece que o príncipe vai morrer, vai haver o rei vai morrer, vai haver diversos acontecimentos. O príncipe Pedro é chamado de volta para Portugal, o que não acontece. As cortes portuguesas mandam vir buscar ele, aí que vai entrar o processo de independência do Brasil, mas é outro processo da nossa história. O que nos cabe agora é conhecer, entender e absorver as grandezas e a repaginação, a mudança que o Brasil vai ter com a chegada da família real, as grandes transformações que vai começar a ocorrer pela Bahia e depois vai ocorrer no Rio de Janeiro, porque Dom João VI ele não fica na Bahia, porque a estabilidade dele na Bahia era muito perigoso para o Estado. E todas as chegadas e saídas ocorriam aqui na Bahia. Portanto, ele achou mais viável, mais protecionismo, ele embarcar para o Rio de Janeiro. Depois de passar 33 dias aqui, o Dom João embarca para o Rio de Janeiro e começa lá todo um processo administrativo de instalação aqui no Brasil, certo? Então, a partir do nosso livro de história, de vocês aí formando o cidadão, vamos estar tendo aí conhecimento, vamos estar aí conhecendo na página número 58 esse assunto com mais eficácia, estaremos aí conhecendo passo a passo como foi o desenvolvimento que Dom João trouxe para o Brasil. Então, a página 58 está trazendo aí essas informações precisas e terminando aí na página número 59, aonde dá início na mesma página 59 nossa atividade, que vai da questão 1 e ela vai migrando aí para a questão número 10, quando ela termina, está certo? E também na nossa próxima aula estaremos aí conhecendo o processo de independência do Brasil, ou seja, nós estaremos aí conhecendo a partida do rei do Brasil, Dom João VI, para Portugal, a permanência do seu filho, príncipe Pedro de Alcântara, e da sua esposa Maria Leopoldina, princesa da Áustria. E mais tarde vamos ver aí o processo que vai levar à independência, à emancipação política do Brasil, como isso aconteceu e como o Brasil começou a caminhar com as suas próprias pernas a partir do momento da separação política do governo português do governo lusitano, está certo? Então vamos à atividade, dúvidas, dificuldades, sugestões, procura o professor, vamos estar aí trocando
notícias, perguntas, interações com esse assunto, está certo? Um assunto muito importante, tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que ser aprimorado, certo? Lembrando que vai ser a última vez que vocês vão estar ouvindo falar desse assunto. Nas séries em diante serão outros temas, outras diversidades de assuntos que não vai mais comportar esse. Portanto, precisamos ter aí um grande desenvolvimento com ênfase nesse assunto, está certo? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço e, como sempre, um prazer estar com vocês.